Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas buscando se tornar a sua melhor versão. Quando você olha para dentro, quando você olha para o teu coração, para a tua intuição, para aquilo que você desenvolve diariamente, você percebe o potencial que você tem, as qualidades, as suas virtudes, e com isso a tua luz ela se expande. E aí você se torna imparável, você se torna uma pessoa que vai em busca daquilo que você quer e realmente não desiste através da tua força interior. Quando você confia em você, quando você confia em Deus, tudo dá certo, tudo realmente flui de uma forma fantástica na sua vida. Hoje a live ela é super especial, hoje um assunto muito legal, muito bacana. Nós vamos falar hoje sobre registros acásicos. O que é registros acásicos? Talvez você já ouviu falar, já ouviu essa expressão. O que os registros acásicos tem para nos oferecer e como que eles podem nos auxiliar. É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você abrir a sua casa para nós, para mim e daqui a pouco para a minha convidada, a Chayane Boeira. A Chayane ela é terapeuta, ela foi minha aluna de mesa quântica estelar, ela participa dos grupos de constelação familiar que eu realizo, e ela atende com registros acásicos, atende com mesa quântica estelar, com Theta Healing, mas ela vai falar sobre todas as técnicas que ela desenvolve. Muito obrigado por você abrir a sua porta da sua sala, do seu quarto, você está nos acompanhando no celular, no notebook. Muito obrigado por você abrir a sua casa para essa live, para nós podermos conversar com você sobre esse tema maravilhoso, que é um tema também que eu tenho muita curiosidade. Eu sou sincero a falar que eu não conheço muito sobre registros acásicos. Então, eu convidei a Chayane pela confiança no trabalho dela, por aquilo que ela desempenha na parte terapêutica, e eu vejo o feedback dos consultantes dela elogiando, buscando, né, as ferramentas dos registros acásicos para se melhorar, para seu autoconhecimento e para evoluir, porque nós estamos aqui para evoluir. E para você que está me acompanhando, nos acompanhando ao vivo, já coloque seu boa noite ali nos comentários, marque um amigo, marque uma amiga, mande aviãozinhos para os seus contatos, para os seus amigos, para que essa live possa chegar a cada vez mais pessoas. Curta essa live, dá coraçãozinho ali embaixo, porque quando você curte, quando você compartilha, o Instagram começa a mostrar essa live para cada vez mais pessoas. Então, vai dando coraçãozinho, vai curtindo, manda aviãozinhos. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu também vou colocar lá na minha página no Facebook e também lá no meu canal no YouTube. Então, para que você assista quantas vezes você sentir. Então, fica conosco que o assunto ele é maravilhoso. Se você tiver dúvidas também, curiosidades, já coloca ali nos comentários, que eu tenho certeza que a Chayane vai trazer as respostas para sua dúvida, para sua curiosidade. Quero dar boa noite para a Silvia, que já está ali nos acompanhando. Boa noite, seja muito bem-vinda. E para você que está nos acompanhando, já coloque seu boa noite ali nos comentários, compartilha no grupo da família, para que essa live possa se estender e possa chegar a muitos corações. A Chayane já está aqui, eu já vou autorizar aqui para que registros acásicos. Um tema novo, né? Um tema que os terapeutas hoje estão trabalhando bastante, né? E a Chayane trabalha de forma maravilhosa através não só da mesa quântica estelar, mas também dos registros acásicos, Theta Healing, outras ferramentas que ela tem. Deixa eu ver novamente aqui, deixa eu autorizar, entrar ao vivo, né? A gente está ao vivo, então a questão dos filtros. Essa live aqui, ela demorou a acontecer, né? A gente tinha programado a live para acontecer, acho que era no início do mês,
E naquele dia, né, que a gente ia gravar a live, eu tirei o siso. E aí eu não conseguia falar, a gente não pôde fazer a live. Aí depois nós marcamos para um outro dia. Aí faltou luz, a gente não conseguiu fazer a live porque tinha faltado luz. Mas hoje deu tudo certo, né? Então, são os filtros. Mas a gente não desiste, a gente marcou a live novamente e estamos aqui. Boa noite, Chayane, tudo bem com você? Boa noite, Pietro. Tudo certinho? Estão ouvindo bem o som aí? Estamos te ouvindo. O teu som ele está um pouquinho baixinho. Eu não sei se é o meu aqui, celular, que está baixinho, ou se é o seu. Quem está nos acompanhando, coloca ali, por gentileza, se vocês estão conseguindo ouvir a Chayane bem. Nós estamos te ouvindo, eu estou te ouvindo, mas o som está tá um pouquinho baixinho. Peraí que eu coloco o fone de ajeito. Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Agora estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Boa noite para todo mundo aí que tá aí junto com a gente, né? Hoje saiu a nossa live, então. Saiu, né? Então essa live que, né, a gente marcou, mas a questão dos filtros aconteceu de nós, ela não aconteceu antes, mas era o momento certo, era agora. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua seu momento certo de acontecer. Então, estamos aqui. E para quem não te conhece, Chayane, para o pessoal que está te vendo pela primeira vez, né, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre você, quem você é, as técnicas que você trabalha, para as pessoas também te conhecerem. Então tá, eu sou terapeuta energética, né? Trabalho com leitura de registro acástico, com a mesa quântica estelar, que até fiz o curso ali com o Pietro, né? Trabalho com Theta Healing também, mudando crenças inconscientes, né? E com Reiki e radiestesia também. Então, eu estou trabalhando nessa área, já faz um ano e meio já que eu estou atendendo e estamos aqui, né? Que legal, que bacana. E você fez essa transição recentemente, né? Saindo do setor privado e indo apenas agora com essa tua missão, com esse teu propósito das terapias. Sim, atendia o ano passado, eu conciliava então um trabalho no escritório, né, na parte financeira e contábil ali. E esse ano eu tô só com as terapias. Então, a partir de janeiro ali eu comecei a atender só com as terapias mesmo. Que legal, que bacana. E realmente é um processo maravilhoso. Talvez nós temos aqui terapeutas, colegas nossos nos assistindo, ou que vão nos assistir depois na gravação, que também estão nesse processo de transição, né, de sair do setor privado, se dedicar apenas às terapias. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é algo gratificante. Então, se você tem esse chamado para as terapias, busque desenvolver, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa decisão que você tomar. E você atende em Vacaria? Onde que é os lugares que você atende? Estou atendendo em Vacaria, presencial, né? E mais é online mesmo e à distância. E agora eu estou abrindo também para atender em Caxias. Então, vamos levando, né, agora as terapias para a gente puder levar. Que legal, né? É uma expansão, uma expansão. Quem está nos acompanhando ao vivo, ali já coloque ali o seu boa noite ali nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para as pessoas, para que essa live possa chegar a cada vez mais corações. E, então, agora você está iniciando esse processo em Caxias também. Em Caxias, tu já tem o teu espaço, tu já sabe onde que você vai atender, para as pessoas também, o pessoal de Caxias, da região ali que está nos acompanhando, né? Como é que você atende presencialmente em Vacaria, então agora começando em Caxias também? Sim. Ali em Caxias eu vou começar a atender ali na Casa Prema, com a nossa terapeuta ali, a Paula, né? Que também foi uma das mentoras minhas aqui no meu começo, assim, dessa jornada. Então eu vou atender ali na Casa Prema. Ali em Caxias. Maravilha, eu também atendo lá na Casa Prema em Caxias.
né? Sim. Então é um lugar maravilhoso, né? E só tem bons profissionais lá. Então veja realmente, você que está nos acompanhando, né? Busque. Talvez você simpatiza com a energia da Chayane, você simpatiza com a energia de outros terapeutas, né? Então olhe sempre para o lugar que a pessoa atende. A Casa Prima é um lugar realmente bom, harmonioso, fantástico e só tem bons profissionais. Antes de nós falarmos sobre os registros acásicos, você comentou que você atende também com Theta Healing, essa questão. Como é que funciona o Theta Healing? Como é que ele pode ser trabalhado? O Theta Healing, assim, muitas coisas da nossa vida a gente trabalha, o nosso inconsciente está comandando ali, né? Então, assim, é fácil a gente identificar as crenças que a gente tem, as crenças conscientes, eu digo. Mas aí, as inconscientes é mais difícil. Então, o Theta Healing a gente consegue acessar dessa forma. Então, a gente acessa com... pode ser online ou presencial também. A gente acessa ali com a pessoa e eu vou... É como se eu fosse guiando a pessoa no processo, fazendo ela entrar no processo das crenças dela e limpando isso. Então, com o Theta Healing a gente consegue fazer também o divórcio energético. Que mais? Mas é mais essa questão das crenças mesmo que eu tô trabalhando no momento. E é bem interessante. Assim. Essa questão do divórcio energético, como é que funciona? É para a questão, vamos dizer, de relacionamentos abusivos, relacionamentos que não deram certo, que ainda tem essa conexão do casal, mas também pode ser feito para, vamos dizer, para a questão com mãe, com pai, como é que funciona? A questão do divórcio energético eu faço mais assim, que seja casamento ou alguma forma que tu se sente casado ainda, ou com a pessoa, ou até mesmo com um emprego, pode ser também com a mãe ou o pai, né? Mas que tu se sente casado, assim, com eles. E é interessante porque mesmo depois que tu passa por um processo de divórcio, tu fica com a energia da pessoa. É como se tivesse ganchos ligados a ela e a ti, né? Então, o divórcio energético serve para isso também. É como se tu se sentisse mais livre para tu andar assim, é mais livre para tu, como se tu não tivesse o peso das questões da outra pessoa ainda contigo. Então, também o divórcio energético é bem interessante fazer, né? Para essas questões Que legal, assim. que interessante. Até Então, as pessoas que estão nos assistindo ali, né, que tem esses conflitos, não apenas de relacionamento, tu comentou de trabalho, então daqui a pouco a pessoa está muito ligada a um determinado trabalho e não consegue entrar, fazer um trabalho novo, fazer uma transição, tem também como trabalhar essa questão. também. O ex-chefe, né? Tipo, tu fica ali do emprego que tu tava e tu não consegue desligar o teu mental dali. É como se tu ainda estivesse trabalhando ali. Então, também esse divórcio energético também serve para esse corte. Que interessante, que interessante. E então, além dessa parte do divórcio energético, o Theta Healing então ajuda na questão de crenças, medos, crenças de merecimento. Como é que funciona? São crenças inconscientes, né? Muitos acessos que a gente faz, a gente consegue acessar, a maioria vem do não merecimento, só que como você não percebe isso. Então a gente vai entrando nesse processo para entender e chegam nas questões de não merecimento ou algum trauma de infância que a pessoa nem lembrava que tinha, algo que marcou na infância dela. Muitas vezes é da infância, né? Que fica assim que a gente acaba levando para o resto da vida a forma de olhar assim. Então a gente vai acessando e entendendo o que está prejudicando a pessoa ali e fazendo a troca de crenças. Porque não adianta só tu limpar a crença também, né? Se tu só tira, é como se ficasse um vazio ali. Então você precisa trocar, colocar uma outra crença para que a pessoa lide melhor com aquilo. Que interessante. Então, vamos dizer, a pessoa tem uma crença em relação ao dinheiro, que a gente percebe bastante, de achar que só fica rico quem rouba, só fica rico quem
puxa o tapete dos outros, a pessoa acha que o dinheiro é sujo, então pode-se mudar essas crenças a partir do Theta Healing. Isso, pode ser trocado essas crenças. E muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem essa crença. E no Theta Healing a gente consegue acessar isso. Trazer para o consciente, limpar e trocar a crença. Né? Colocar uma nova ali para ela poder seguir. E questão de depressão, ansiedade também tem como ser trabalhado dentro do Theta Healing? Também. A gente consegue também acessar os traumas, os vazios que a pessoa traz e faz essas limpezas, né? Muitos processos, assim, a gente coloca o merecimento de ser amada, de poder olhar para ela mesma, né? Muitas vezes ela se distancia tanto dela, tenta, como é igual um vídeo que eu coloquei hoje no Instagram também. Portanto, ela querer assumir as expectativas dos outros, ela acaba se perdendo dela mesma. Então chega um momento que tu não sabe mais nem quem tu é, o que tu tá buscando, aquilo que tu precisa resolver teu, né? Então ali o Theta Healing também vai mostrar isso e a gente consegue também limpar essas questões. Que legal, que bacana. Então, você que está nos acompanhando, que está passando por um processo de ansiedade, crenças limitantes, bloqueios, né, que você percebe que você está ainda muito ligado ao ex-marido, ex-esposo, ao ex-trabalho, chefes. Né? Olha o quanto que o Theta Healing pode te ajudar, né? E o trabalho que a Chayane vem desenvolvendo. E pode ser feito de forma online, então, como é que funciona o procedimento online do Theta Healing? O online é a mesma forma que o presencial, assim. A gente faz por chamada de vídeo, né? Então eu acesso a energia da pessoa e vou guiando ela da mesma forma que é o presencial. Então ele não muda muito o tratamento e, enfim, vai ser a mesma forma. Só que tem uma telinha ali separando, mas é do mesmo sentido, né? Acontece o tratamento, a cura vem da mesma forma. Que bacana. E além do Theta Healing, tu comentou que você trabalha com a radiestesia, né? Como é que funciona a radiestesia aí para o pessoal que está te conhecendo agora, que gostou ali do... eu sempre digo, é uma questão de sintonia, né? Nos cursos, a Chayane já foi minha aluna, eu digo, não existe concorrência na parte terapêutica. Quanto mais terapeutas, melhor, porque é uma questão de sintonia de energia. Se você gostou da Chayane, sintonizou com a energia dela, marca atendimento com ela. Então, a gente está falando um pouquinho sobre as técnicas dela. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema, que é os registros acásicos. Mas, para você conhecer um pouquinho do trabalho dela, como é que trabalha a radiestesia? Como é que você pode auxiliar as pessoas através da radiestesia? Então, a radiestesia a gente acessa com... Deixa eu ver se eu tenho um pêndulo aqui para mostrar. A gente acessa com o pêndulo, né? O pêndulo é como se ele fosse o leitor da energia. Então, através do pêndulo e de uma mesa, a gente faz o diagnóstico das energias da pessoa. O que está bloqueado, né? E já vai fazendo o tratamento ali. Então, deixa eu mostrar aqui, tem uma mesa que eu uso essa aqui, né? Então, ela tem toda aqui a energia que a gente vai medir dos bloqueios, bloqueios internos, bloqueios externos, e a gente já vai fazendo a limpeza durante o processo. A gente identifica, está bloqueado e já vai fazendo a limpeza. Então, também é bem tranquilo, assim, né? Tem pessoas que sentem bastante sono enquanto a gente está fazendo, porque mexe bastante as energias. Mas eu digo assim que todo o processo que a gente passa, a gente cria como se criasse um bloco energético mesmo. E são coisas que a gente não vê. E então é mais difícil de trabalhar. E a radiestesia vem para mostrar isso que a gente não vê e tratar. Então eu digo que muda bastante coisa também na vida da pessoa, assim, vai liberando bastante coisa. E a questão ali, tu tem essa mesa radiônica. A pessoa precisa trabalhar um tema específico ou a mesa ali ela vai trabalhar tudo, vai direcionar? O pêndulo vai dizer o que precisa trabalhar? O pêndulo vai identificando.
Ele vai identificando, ele já traz algumas questões aqui. Essa mesa que eu trabalho é mais no físico, ela não entra tanto em processo espiritual. Essa ela é mais as formas como, deixa eu dizer umas aqui. Questão de relacionamento, se tem energia de pessoas ao redor, ambiente familiar, ambiente profissional, e as influências internas, a forma de pensamento da pessoa, questões com amar a si mesmo, com se ela traz sentimentos de violência, isso tudo ela vai identificando se tem ou não, e a gente já vai trabalhando. Também aparecem os processos do próprio corpo físico, se tem algum problema em determinado ponto, determinado órgão, também a gente já vai identificando e vai fazendo o tratamento energético, né? Que interessante, bem profundo. Então, auxiliando as pessoas na questão do físico, né? Olhando para o seu organismo, olhando para o seu corpo, né? Quando o físico, né, está doente, tem alguma questão, sim, energética, espiritual, né? Mas precisa ser olhada para o físico também. Quero dar boa noite aí para Carol, acho que é Carol o nome dela, ela comentou ali que muito incrível, excelente profissional a Chayane. Então, boa noite aí para Carol também, né? Para você que está nos acompanhando, já coloca ali o seu boa noite, marque um amigo, marque uma amiga ali nos comentários, mande aviãozinhos para que essa live possa ser compartilhada. Além da radiestesia, você trabalha com a mesa quântica estelar. O que é a mesa quântica estelar? A mesa quântica estelar, ela trabalha muitas questões mais profundas, assim, né? Questão do... Também envolve a questão profissional, questão de dinheiro, de saúde, ela abre muita... Ela é mais ampla, né? Então, a mesa... Eu acho ela muito linda, essa mesa, que eu adoro trabalhar com ela. Então, ela traz bastante processos, assim, também, né? E a mesa quântica estelar? Ela trabalha um tema específico ou ela trabalha várias áreas? Como é que funciona? Não, também ela vai identificando, da mesma forma da radiestesia, ela também identifica o que está bloqueando ali. E a mesa a quântica estelar, ela também trabalha a questão mais espiritual, né? Então, também tem questões de magia, questões de essa parte mais espiritual também. Então, eu digo que ela mexe um pouquinho. Então, com a mesa quântica estelar, pode desmanchar magias, trabalhos. Ela mexe bastante essa parte espiritual também. Bem interessante. E a parte da radiestesia e mesa quântica estelar, você também consegue fazer online, à distância? Sim, online e à distância. Também a pessoa também não precisa estar conectada na hora. A gente tem o chamado testemunho, né? Então a gente coloca o nome dela. Na mesa quântica a gente precisa do nome, do endereço e da data de nascimento. E na outra mais física aqui eu preciso só do nome completo e a data de nascimento. Então também pode ser à distância, a pessoa não precisa estar conectada na hora. O trabalho é feito da mesma forma. E depois a gente só avisa o cliente o que apareceu, o que foi identificado e o que foi já feito o tratamento ali. E a mesa ali, a questão da radiestesia, quanto tempo ela fica trabalhando na vida da pessoa? A mesa quântica estelar são 90 dias, e eu digo assim, os primeiros 30 dias é o que desorganiza para organizar, né? Então, os 30 primeiros dias é quando está mais a mexida ali, depois ela vai reorganizando aos poucos. Mas a quântica estelar é 90 dias e os 30 primeiros, então, 30 primeiros dias é feito uma mesa só, a gente não faz mais que uma, né? Tem um mínimo para fazer outra. E a outra mesa pode ser trabalhada assim, quando tem mais questões físicas do corpo mesmo, pode ser feito o tratamento, a mesa mesmo vai dizer quanto tempo precisa ficar fazendo a mesa ali. Então, essa a gente pode fazer diariamente, até os sintomas,
ou os desequilíbrios forem desaparecendo ali, não aparecendo mais na mesa. Então, esse pode ser diariamente e fazendo conforme vai fazendo o tratamento. Que interessante. Olha aí, você que está nos acompanhando, as ferramentas, as técnicas que a Chayane tem, né, podendo auxiliar, expandindo cada vez mais. Quero dar boa noite para a Mari, que está nos acompanhando também ali ao vivo. Boa noite. Também boa noite para a Ivanete, que está nos acompanhando. Boa noite, sejam muito bem-vindas. E você também comentou que você trabalha com o Reiki. Você aplica Reiki, Reiki presencial, Reiki à distância. Pessoal que quer marcar um atendimento de Reiki contigo, pode ser presencial e online? Pode ser presencial. O online, eu não faço só o atendimento do Reiki. Hoje eu utilizo assim, a sessão da terapia, que ela dura 1 hora em média. Então, são 30 minutos conversando ali com o cliente, trazendo as informações que ele precisa trabalhar no momento. E 30 minutos restante eu faço a aplicação do Reiki, como se fosse o tratamento completo. Eu não aplico só o Reiki em si. Também utilizo o Reiki dentro dos registros akáshicos. Não durante a sessão, mas eu acesso os registros e durante o tempo do tratamento ali que fica, porque tem pessoas que ficam 1 semana, 15 dias sentindo bastante os registros. Então também eu faço o envio de Reiki à distância, para ir ajudando no tratamento. Então a forma que eu trabalho com o Reiki é assim. Não, vamos dizer, é algo que se complementa, né? A terapia vem ali onde você conversa, onde você busca compreender, né, também o que está levando a pessoa ao atendimento e complementa a sessão com o Reiki. Maravilhoso, maravilhoso. E para você que está nos acompanhando ao vivo, já coloque seu boa noite aqui nos comentários. Gratidão, muito obrigado por você abrir a sua casa para nós nessa noite de quarta-feira. Abrir a sua sala, o seu quarto, a sua casa, para nós estarmos aí conversando com você. Fica a nossa gratidão. E o que é registros acásicos? É acásicos, é akáshicos? Como é que se pronuncia? Eu falo registro akáshico, mas tem pronúncias diferentes, tá tudo bem. Eu falo registro akáshico. Então, o que é o registro akáshico? Eu não vou trazer nada teórico aqui, mas uma forma mais simples das pessoas entenderem. É como se a gente tivesse a nossa biblioteca da alma. O registro akáshico é isso, é como se fosse uma biblioteca da alma. Então, ali fica registrado tudo que a pessoa passou, o que a alma dela passou. Não são só dessa vida. O registro akáshico, ele traz coisas de outras vidas também. Eu digo que a gente tem uma vida só e várias experiências, não é? Não é só vidas passadas, é uma vida com várias experiências. E o registro, ela traz essas experiências, sentimento, e organiza como se fosse uma biblioteca. Então, algumas pessoas também conseguem acessar os registros, às vezes em sonho, e nem percebem, né? Tem informações que a gente recebe que já são o nosso acesso aos nossos registros. Então, a gente acessando lá a nossa biblioteca ali e tem sentimento, tem tudo. Assim, realmente, é como se você pegasse um livro e visse as imagens, visse o sentimento que aquela situação ali deixou marcado na tua vida. Então, os registros akáshicos, por cima, eles seria isso. Então, vamos dizer, são registros de outras vidas, de outras existências, sentimentos, vamos dizer, mágoas também, tristezas, acordos. Representa tudo que a pessoa vivenciou, então, em vidas passadas e nessa vida atual também. Sim, o registro, então, ele é o nosso passado, as vidas passadas, o nosso presente e o nosso futuro. É como se os registros já tivessem tudo registrado ali. Então, é tudo que tu viveu, que tu tá vivendo e o que tu vai viver ainda, os registros já tá tudo anotado ali. Até tem
o livro da vida, que também é dito na Bíblia também, não, nada mais é do que os nossos registros acásticos. Então, não é uma Entendi. coisa assim de outro mundo, né? Mas é. Aham. Então, olhando para essa questão, a pessoa vivenciou várias vidas, várias questões, e tem questões não resolvidas lá de outras vidas, tem pendências. O acesso a esses registros é para limpar, então, essas vidas? Sim, o que acontece? Por exemplo, a pessoa está vivendo situações ou ciclos aqui hoje no presente, que ela me diz assim, acha, isso está se repetindo muito na minha vida, e eu quero entender o porquê. Então a gente acessa e às vezes tem acordos de outras vidas que a pessoa está trazendo para aprender nessa aqui. É como se ela viesse trazendo os karmas, né? E então, assim, uma outra vida eu não soube dar amor, eu não soube amar, enfim, eu fui uma pessoa muito ruim. Nessa vida vai ser difícil alguém me amar. É como se eu fosse experimentar essa situação que eu fiz com outras pessoas, experimentar nessa. Então a gente vem e se é permitido limpar, a gente já faz a limpeza. Então, para a pessoa conseguir entender, a gente traz para a consciência, né? Traz para a consciência isso e faz a limpeza. Então a pessoa consegue seguir mais leve, entender o que ela tem que fazer daqui para frente. Então os registros, eles trazem muita informação. Informação assim e sentimento. Tem acordos de vidas passadas, né? Tem os acordos, tem processos espirituais bem mais densos, que eu digo, então, nos registros a gente consegue acessar. É como se eu entrasse na energia da pessoa e acessasse o que está acontecendo ao redor dela, o sentimento que ela está trazendo no momento, por que ela está passando por isso. E tem vários processos que eu entro, que eu vejo que tem muita energia externa atrapalhando. É como se tivesse os obsessores. Então a gente vê tudo que está acontecendo ali e faz a limpeza. Então é um processo bem profundo, mas ele é muito transformador, assim, pelo que eu vejo dos clientes retornando. Que interessante. Quero aproveitar ali e dar boa noite para a Cris, aí que também está nos acompanhando. Ela botou ali oi para a Chay, né? Então, boa noite para a Cris. Quem está nos acompanhando ao vivo, já coloque seu boa noite ali nos comentários. Marque um amigo, compartilhe, curta esse vídeo para que o assunto ele é muito interessante, registros da casa. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem problemas no trabalho, questões que vão se repetindo, brigas, conflitos. É direcionado esse registro para o trabalho ou durante o processo de registro pode aparecer outras questões? Sim, a gente, no começo, eu sempre peço para a pessoa o que está levando ela a olhar para os registros dela. Então, ela já traz as questões, né? Então, eu digo assim, qual área que tu quer olhar? Eu não peço muita informação, porque na hora, assim, aparece o que precisa ser olhado. Mas a gente sempre intenciona uma área. Então, se é processos no trabalho, eu abro os registros, né? Eu abro com o nome completo da pessoa, acesso a energia dela e intenciono para a área do trabalho. Muitas vezes, dentro do registro, os mentores, eles direcionam várias áreas, assim, para a pessoa entender. E que faz sentido com o trabalho. Mas ela também vai... O que a pessoa precisa aprender, entender no momento, vai ser aberto ali. Então, os registros, eles são... Nossa, eu digo que é um processo muito lindo e muito profundo mesmo. Então, os mentores sabem o que você pode aprender agora, os acessos que é permitido para você entender agora e seguir assim e limpar. É algo, então, vamos dizer, direciona, é limpo essa questão e a pessoa começa a ter um resultado melhor, positivo, de equilíbrio, dentro daquilo que foi trabalhado.
Isso. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Eu não dou o nome enfim, de quem eu atendi, mas eu gosto de dar exemplos para a pessoa entender como que funciona. Então, eu tinha uma pessoa assim, que ela me dizia, Chay, eu tenho pensamentos suicidas, já fazia mais de 20 anos que ela tinha esses pensamentos. Então, assim, foi o primeiro acesso que eu fiz mais completo. E o que que acontece? Então, eu disse para ela, vamos acessar, né, através dos registros e vamos entender o porquê desses pensamentos suicidas. E a pessoa, assim, ela traz marcas até hoje das tentativas de suicídio que ela tentou na vida dela. Então, era um processo que ela já percebia que aquilo ela não queria mais, né? Porque uma questão é tu dizer, eu tenho esses processos, mas para mim tá tranquilo. Então, não tem por que abrir. A gente faz quando a pessoa se sente que ela não quer mais aquilo. E abrindo os registros dela, ela tinha, é como se fossem, tivesse feito processo, alguém fez processo para ela de magia. Então, alguém, enfim, fez esse processo para ela realmente tirar a própria vida. E abrindo os registros, então eu vejo as imagens e vejo os sentimentos, que é eu que sinto tudo. A pessoa ela tá ali olhando o que eu estou falando, né? Eu vou falando o registro inteiro, mas a pessoa tá ali olhando, às vezes ela sente alguma coisa, mas quem mais sente e limpa ali sou eu. Então é como se eu Isso entrasse na energia. é isso que eu ia te pedir. Como é que é esse processo? Então, é tipo uma regressão, volta, é você que sente, é a pessoa. É tudo eu que sinto. É como se eu entrasse na tua energia e agora eu sou o Pietro. Então eu vou sentir o que tu sente, só que eu vou descrever com um olhar mais amplo. Eu vou descrever o que que eu estou sentindo, mas o porquê que eu estou sentindo aquilo. Então, explicando o processo dos pensamentos suicidas, quando eu abri o registro, ela estava assim, é como se eu estivesse sentada no chão, ela estava com as mãos algemadas. E é engraçado assim, porque é como se tivesse um cordãozinho vermelho ligando ela a uma magia. E enfim, eu vou perguntando para os mentores, né, o que que foi feito ali, enfim. E quando eu acessei, logo depois dessa imagem, é como se eu estivesse num buraco. Um buraco assim, eu não conseguia ver para cima a saída daquele buraco. E, e a sensação que eu tive é que eu precisava me matar ali, porque não tinha como eu sair dali. Então eu sentia o que, que a pessoa estava sentindo, só que ela não entendia o porquê. E quando a gente acessou os registros, eu vi que realmente o espírito dela estava trancado naquele buraco ali. E não tinha como sair dali. Então a única sensação que tinha era, enfim, tirar a própria vida, porque ali eu ia conseguir me libertar na ideia, ali no pensamento, né? Então foi permitido cortar esse contrato, né? Os mentores, eles não falam quem fez, ou, enfim, para não abrir outros processos. Mas foi permitido quebrar esse contrato e daí o resto do registro foi muito lindo, assim. Foram feitas limpezas, tudo, e no final do registro a pessoa estava se sentindo já mais leve. E até agora ela não teve mais esses pensamentos suicidas. Então eu digo que ele é um processo muito profundo, mas ele traz para a consciência o porquê que tu está sentindo isso. Então eu digo que aquela leitura em diante eu disse, não, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem isso. Então agora entrei para as terapias de cabeça porque eu vejo a, a mudança que traz para a vida das pessoas isso. Que maravilhoso. E a partir então dessa limpeza, desse acesso, você vai sentindo, você vai vendo, os mentores vão te mostrando. Você vai falando isso para a pessoa ou você vai escrevendo e depois você passa para a pessoa? Como é que funciona?
Quando é presencial, né, enfim, presencial ou à distância, eu faço a gravação de áudio. Então, eu ligo o gravador, fecho os olhos, acesso o registro da pessoa e vou descrevendo tudo. Então, eu fecho os olhos porque com os olhos fechados eu consigo ver mais as imagens. Então, vem assim, vem uma imagem de um mar, assim, por exemplo. Então, eu vejo o mar e vou descrevendo a sensação que eu vou tendo. No começo do registro vem muita sensação do corpo. Tem pessoas que trazem processos de alergias, então eu vou sentindo tudo ali. Vai dando coceira, vai dando espirro, vai dando tosse, e eu vou explicando para a pessoa, não, estou sentindo isso, estou sentindo uma ansiedade, estou sentindo, e eu vou explicando. E o corpo fala muito, assim, na hora. Então eu preciso estar prestando atenção em cada movimento que o corpo está fazendo ali para mim, explicando para a pessoa o que aquilo está querendo dizer. E eu vou pedindo para os mentores, né? Se pode ser feito limpezas, se tem acordos de outras vidas, alguns já acesso direto imagens de outras vidas lá, que a gente vai entendendo o que está trazendo para essa, o que está atrapalhando isso. Então é tudo, e fica o áudio, depois eu mando o áudio para a pessoa, dura em média 1 hora a leitura, e depois a pessoa também vai ouvindo enquanto ela quiser, assim, quando ela quiser ouvir de novo, por exemplo, daqui a 1 ano ela vai ouvir de novo e vai entender outros processos que ela não tinha entendido na hora. Então eu digo que é meio atemporal também a leitura, assim. Sim. E como é que, vamos dizer, a pessoa pode fazer uma limpeza, um acesso, que nem hoje, ela tem um prazo para fazer outro, ou ela pode fazer amanhã, semana que vem? Eu digo assim, esperar em média 21 dias, 20 dias ali. Porque, assim, a leitura do registro, ele abre muita coisa. Então, às vezes, a pessoa entendeu algumas coisinhas na hora, mas durante a semana vão vindo ainda os processos de limpeza, e às vezes ela vai tendo insights, vai abrindo outras questões que também tem a ver com o registro. Então, eu digo 20 dias ali, uma média assim para esperar. Porque senão fica muito processo e a pessoa não vai entender tudo, né? Então tem que ter um tempinho. E para a questão ali de limpeza, assim, então, dos registros, qualquer assunto a pessoa pode trabalhar ou tem algum assunto que seja que não pode? A princípio, todos. O que eu indico para a pessoa, assim, Chay, eu quero saber, por exemplo, eu quero saber coisas do meu futuro. Eu não vou entrar a saber coisas do futuro da pessoa, porque talvez aquilo não é para ela, assim, às vezes a gente se prende tanto nas coisas futuras que tu acaba não vivendo o teu presente. Então eu digo assim, coisas futuras eu não abro, ou a pessoa assim querer entender os registros, acessar os registros por curiosidade. Quero saber o que eu fui lá em vidas passadas. Se isso não vai te ajudar agora, não é uma coisa que eu vou acessar para ti. Então, eu indico mais assim, alguma questão que ela esteja passando nesse momento e que ela queira limpar e entender aquilo. Então, a princípio, não tem, é só questões de futuro mesmo, de vidas passadas por curiosidade que eu não acesso. Bem interessante, né? Então, pode ser verificado, então, qualquer questão de trabalhos, medos também que a pessoa tenha, daqui a pouco ela tem medo de água, ela não entende por quê, pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado isso. E provavelmente vai aparecer cenas que ela nem se lembra, ou coisas de outras vidas, por exemplo, passei por um processo lá que aconteceu uma morte ali por afogamento. Às vezes não é nem da pessoa, mas alguém próximo dela que ela viu e que trouxe esse medo para ela, que hoje ela não pode ver água, que ela fica com medo, por exemplo. Então, também,
esses medos, principalmente a gente também acessa a leitura dos registros para identificar o porquê que ela está trazendo isso. Questão de doenças também pode ser verificada? Doenças também, doenças, alergias, o que a pessoa trouxer agora aqui, por exemplo, eu fui no médico, não foi identificado nada, enfim, então vamos fazer a leitura para ver o que a pessoa está passando. Tem processos que como se o espírito da pessoa ficasse de uma certa forma que hoje o físico dela está sentindo. Então não aparecem exames físicos, enfim, mas no registro a gente consegue, se é permitido acessar e limpar isso, também é feito. E que interessante. E a questão de problemas de relacionamento, que a gente vê bastante, que a gente atende, né, em consultório. Problemas, vamos dizer, o casal está passando por uma crise. Pode ser verificado essa questão, porque quando, vamos dizer, casou, está namorando, está noivo, tem sim resgates, tem algo a ser trabalhado, né? Pode ser verificada essa questão com a pessoa X, Y, ou vai ser verificado algo geral? Eu vou acessar direto a pessoa que está lhe pedindo. Se no meio do processo os mentores permitirem abrir questões da outra pessoa, eles não vão abrir de modo geral, né, o que a outra pessoa tá trazendo ali. Mas eles vão colocar, por exemplo, que os dois estão trabalhando questão do merecimento, enfim. Então eles vão trazer isso, mas eles não vão entrar direto eu não vou acessar a outra pessoa. Eu vou acessar a energia do que a pessoa ali está passando, que impediu a leitura. Mas o acesso da outra pessoa, de terceiros, assim, não é acessado. E pode, por exemplo, eu quero que você acesse o registro do meu pai, da minha mãe. Pode ou não é permitido? Não, não é permitido. Tudo que tu acessa a energia do outro sem consentimento do outro, eu digo que é como se fosse roubo, né? Tu tá entrando na privacidade do outro. Então eu digo, eu não acesso. Não é permitido, porque talvez a gente vai acabar trazendo. Eu não vou fazer o teste para ver o que acontece. Mas, assim, eu acho que não. A gente tem que ter uma certa ética, né? Por que tu quer acessar a energia do outro? Vamos entender a tua. Vamos olhar para a tua, né, em primeiro lugar. Então, nada de acessar registro. Eu quero ver do meu pai e da minha mãe, não. Vamos acessar o teu e vamos entender o teu processo com o teu pai e com a tua mãe. Mas tu acessar o do teu pai, não. Então, assim, tem até uns. Eu digo assim, que se tu quiser entender alguma situação do teu filho, que ele não tem ainda consciência para entender esses processos, a gente pode acessar e entender. Mas ali depois dos 12 anos, enfim, que a pessoa já tem uma certa consciência, então a gente já não acessa mais. Que bacana, que legal. Então é uma ferramenta de limpeza, de cura, de harmonia. Então, limpando vidas passadas, limpando aquilo que não está em acordo, que está em desequilíbrio, para a pessoa poder se equilibrar e ter uma vida boa a partir desse momento. Isso aí. Eu digo que a pessoa quando traz para a consciência abre muita coisa, né? É como se ela dissesse assim, nossa, virou uma chavinha aqui, então a gente limpa isso e a pessoa consegue viver a vida de uma forma mais leve, né? Sem trazer tantos problemas que já não fazem mais parte do hoje dela aqui. Que legal, né? As pessoas que estão nos acompanhando, né, percebe o quanto que existe ferramentas para que a gente possa nos harmonizar com o nosso passado, né, nos harmonizar com a nossa família, nos harmonizar com nós mesmos. Né? Eu compartilhei até agora de pouco uma publicação que ela disse que daqui 100 anos, lá em 2123, nós não estaremos mais aqui. Será que as pessoas vão
se lembrar de nós, os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, né? Por exemplo, você que está me assistindo, você se lembra do teu tataravô? Você se lembra o nome dele? Talvez você nem saiba, mas foi alguém que existiu. Então, que a gente possa viver, nos melhorarmos diariamente. Daqui 100 anos, nós não vamos mais estar aqui na matéria, né? Com esse corpo, talvez com outro corpo, né? Talvez em outros planos já, mas que a gente possa vivenciar o melhor, nos buscar, nos melhorarmos e evoluir. E através dos registros acásicos também poder curar, equilibrar as nossas vidas passadas para que a gente cura o karma e viver o dharma. O dharma, as coisas novas, as coisas positivas. Algo mais que você veja que você pode comentar sobre os registros acásicos? Vamos pensar. Eu sempre, quando eu entro nos registros, eu penso nos clientes que eu já atendi e dos feedbacks que eles trazem, né? Então, questões de... São, assim, coisas que a gente não consegue ver, né? São coisas que tu tá ali vivendo, que tu tá passando algumas dificuldades para tentar entender aquilo. E tu tem vários processos que tu não consegue ver, processos energéticos, enfim. Então, questões também de obsessores, de magias, de contratos. Então, tudo isso a gente consegue também acessar com os registros. Também teve um processo que foi feito encaminhamento de um espírito, teve 3 atendimentos que foram feitos. E, a princípio, os registros não são para isso. Só que, assim, é a caridade, né? Conforme, assim, apareceu um espírito ali, é como se aparecesse uma pessoa pedindo ajuda para ti, assim, na rua. Então, tu vai dizer, eu não lido com isso, então eu não vou olhar para isso aqui. Então, foi permitido fazer o encaminhamento daqueles espíritos ali também. E foram cenas, assim, muito lindas, assim, de ver. Então, a gente consegue ver esse lado energético, né? Então, eu digo que são processos muito, muito lindos isso. E que a gente consegue curar, a gente consegue olhar para isso conforme o merecimento de cada um, conforme a evolução de cada um também. Então, eu digo que vale muito a pena isso. Do mérito, né? Também aquilo que é mostrado, aquilo que é trabalhado. Isso. É por merecimento da pessoa, por a evolução dela ali. Eu digo assim, é como se tu desse por exemplo, acesso ao registro e eu vou limpar coisas que não é para limpar agora, por exemplo. Então é como se eu desse um carro para a pessoa que não sabe dirigir. Então ela não chegou no momento da evolução dela ali para ela entrar nesse acesso, para ela entender aquele processo, limpar aquilo. Então são processos, né? Tu passa por processo na tua vida de evolução. Cada coisa que tu passa tem um motivo para estar ali. Então eu digo assim, os registros vai ser por teu merecimento, né? Eu entendi esse processo, eu aprendi com ele, então agora vamos limpar isso para tu viver outras coisas e seguir. Que legal, que bacana. É uma ferramenta maravilhosa, né, que a gente pôde conhecer um pouquinho. Então, quem gostou da Chayane, quem já conhece, né, eu vi ali que a Cris também comentou, deixa eu voltar aqui para o comentário dela, botou aqui, um processo transformador, a Carol, processo transformador e emocionante. Né? Então, quem fez, né, indica, né, traz essa percepção, né, o quanto que melhora, o quanto que é uma ferramenta que vem somar. Para as pessoas que querem entrar em contato contigo, como é que elas fazem? Eu tenho, então, para quem está aqui, né, no Instagram, tem o link do WhatsApp ali também, no link da bio, se alguém quiser acessar agendar uma sessão, só mandar mensagem ali que a gente já conversa. E eu explico também mais detalhes também, conforme a situação e a questão da pessoa ali. Então é só mandar mensagem lá que a gente já responde. Eu vou colocar aqui embaixo
vídeo. Vou colocar aqui o perfil aí da Chayane, né? Você pode, siga o perfil dela, chama ela no WhatsApp, no direct aí, né? Converse, tire suas dúvidas. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai lá para a minha página no Facebook, vai para o YouTube também, para que a gente possa compartilhar esse conteúdo cada vez mais. Então, Chayane, quero só te agradecer pela oportunidade, por você se colocar à disposição de vir aqui conversar conosco sobre os registros acásicos e trazer esse teu profissionalismo, né? Trazer esse assunto maravilhoso, que eu também não conhecia muito, não tinha muito conhecimento, mas a partir da live eu também busquei, né, essas dúvidas, essas curiosidades, e também as pessoas que nos assistiram puderam conhecer e, a partir de agora, buscar os registros acásicos também, para se melhorar, para olhar para si mesmo. Então, só tenho que realmente te agradecer. Eu que agradeço, Pietro, agradeço muito a oportunidade por estar aqui falando. É um assunto que eu amo falar, né? Mas agradeço muito a oportunidade por estar aqui, né? Esclarecendo um pouco dos registros, tirando um pouco daquilo de não vou mexer com isso, porque isso eu não sei o que é, porque isso, enfim. Então a gente traz isso de uma forma mais simples para a pessoa entender que não tem nada de estranho aqui, de anormal. Então, muito obrigada mesmo pelo convite para estar falando sobre isso aqui. Gratidão, gratidão é nossa. Gratidão também a vocês que nos acompanharam ao vivo, a você que vai nos acompanhar na gravação. Nossa gratidão por você abrir a sua casa, abrir o seu lar para nós e busque conhecer um pouco mais a Chayane, das técnicas, registros acásicos, mesa quântica estelar, mesa radiônica, teta healing, reiki, infinitas possibilidades. E agora ela atendendo, né, em Vacaria, presencialmente, também em Caxias do Sul, online para o Brasil e para o mundo. Né? Então, busque conhecer ela, siga ela. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que ela desenvolve diariamente. E a todos fica a nossa gratidão e o nosso desejo que você seja tudo o que você nasceu para ser e não o que os outros querem que você seja. Me siga lá no YouTube. Você que gosta de constelação familiar, no YouTube eu estou gravando uma série de vídeos sobre constelação familiar e a série do Chaves. O que o Chaves tem a ver com a constelação familiar? Olha lá no YouTube que você vai gostar bastante de entender Chaves e constelação familiar. Muito legal. Boa noite também para o Evandro. Boa noite, gratidão. Boa noite para a Mari. Daqui 2 semanas tem live com a Mari. Mari vai estar ao vivo aqui também, comigo aqui, falando sobre o poder feminino, o empreendedorismo, a garra da mulher nessa expansão do conhecimento, dos negócios. Então, um grande abraço a todos, gratidão, Chayane, e até a próxima live. Até mais, até.